A chuva fina da noite de sexta-feira não impedia que centenas de pessoas elegantes descessem de carros importados na entrada do Grand Prix Convention Center. O vendedor ambulante observava tudo aquilo de longe, segurando sua caixa de isopor com waters e refrigerantes, os pés doendo dentro dos tênis gastos que já conheciam cada calçada daquela cidade. Ninguém prestava atenção nele, como sempre acontecia. Era invisível para aquele mundo de smokings e vestidos de festa. Apenas mais um elemento da paisagem urbana que deveria permanecer em seu lugar, longe dos holofotes e do tapete vermelho, que conduzia os convidados para dentro do salão principal. O evento daquela noite era especial. Tratava-se da celebração de 20 anos da Fundação Horizontes, uma das maiores organizações filantrópicas do país, conhecida por seus projetos sociais e pelo apoio a comunidades carentes. Ironicamente, pensou o vendedor, enquanto caminhava lentamente em direção à entrada. As pessoas que chegavam vestiam joias que poderiam alimentar famílias inteiras, por meses, talvez anos. Conversavam animadamente sobre suas viagens internacionais, seus negócios, seus investimentos. O contraste entre aquele mundo e o dele não poderia ser maior. Quando se aproximou da entrada, ainda do lado de fora das grades de segurança, o vendedor notou que alguns convidados olhavam na sua direção, não com interesse em comprar suas bebidas, mas com aquele olhar que ele conhecia bem. Era uma mistura de desconforto e desdém, como se sua simples presença naquele espaço fosse uma ofensa visual. Uma senhora de cabelos prateados presos em um coque impecável comentou algo com a acompanhante, e ambas desviaram o olhar rapidamente quando ele passou. O vendedor engoliu a humilhação, como fazia todos os dias, e continuou tentando oferecer suas mercadorias. Um dos seguranças do evento logo percebeu sua presença. Era um homem alto de ombros largos, vestindo um terno preto que mal disfarçava sua postura intimidadora. Caminhou decidido na direção do vendedor, que já conhecia bem aquele tipo de abordagem. Antes mesmo que pudesse abrir a boca para oferecer uma água, o segurança já estava ao seu lado, usando seu corpo para bloquear a visão dos convidados que ainda chegavam. Sua voz foi baixa, mas firme e carregada de autoridade. Deixou claro que vendedores ambulantes não eram permitidos naquela área, que ele estava atrapalhando o evento, que precisava se retirar imediatamente. O vendedor tentou explicar que estava apenas trabalhando, que não incomodaria ninguém, que ficaria afastado se fosse necessário. Sua voz saiu mais suplicante do que gostaria, mas a necessidade falava mais alto que o orgulho. Tinha contas para pagar, uma família dependendo daqueles poucos reais que conseguisse juntar ao fim do dia. Porém, suas palavras não causaram qualquer efeito no segurança, que já estava fazendo gestos para que outros colegas se aproximassem. A situação estava escalando rapidamente, e o vendedor sentiu o familiar aperto no peito que vinha sempre que se via nesse tipo de confronto. Foi então que um dos convidados, um homem de Miami-Dade vestindo um terno atul marinho perfeitamente cortado, parou para observar a cena. Seu rosto mostrava uma expressão de crescente irritação, não com os seguranças, mas com a presença do vendedor. Aproximou-se do grupo e, sem qualquer cerimônia ou tentativa de baixar a voz, começou a falar alto o suficiente para que outros convidados próximos pudessem ouvir. Suas palavras eram duras, acusando o vendedor de não ter vergonha na cara, de querer se aproveitar de um evento beneficente para fazer suas vendas, de não respeitar o momento e o local. O vendedor sentiu o rosto queimar de vergonha, enquanto mais pessoas paravam para observar. Algumas balançavam a cabeça em concordância com um homem de terno azul. Outras simplesmente olhavam com aquela expressão vazia de quem presencia algo desagradável, mas prefere não se envolver. Ninguém saiu em sua defesa. Ninguém questionou se talvez ele estivesse apenas tentando sobreviver, fazendo o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Para aquelas pessoas, ele era apenas um incômodo, uma mancha na perfeição daquela noite elegante. Mais seguranças chegaram, formando uma espécie de barreira humana entre o vendedor e os convidados. Um deles pegou seu braço com firmeza, não com violência, mas com uma determinação que não deixava espaço para discussão. O vendedor seria removido dali, com
ou sem sua cooperação. Sua caixa de isopor quase caiu no chão durante a movimentação. E ele se agarrou a ela desesperadamente. Era tudo o que tinha, seu único meio de sustento. E a ideia de ver suas mercadorias espalhadas no chão, sendo pisoteadas por sapatos de grife, era quase insuportável. O homem de terno azul continuava falando, agora discursando sobre como havia cada vez mais gente sem noção nas ruas. Pessoas que não sabiam qual era seu lugar, que insistiam em aparecer onde não eram chamadas. Suas palavras encontravam eco em alguns dos presentes, que murmuravam concordâncias e comentários similares. O vendedor mantinha os olhos baixos, tentando se tornar ainda menor, ainda mais invisível do que já era. Desejava que a terra se abrisse e o engolisse. Que aquele momento terrível terminasse logo. Foi nesse instante que as portas principais do centro de convenções se abriram com força. Do interior iluminado do salão, uma figura começou a descer os degraus largos que levavam à entrada. Era um homem que aparentava ter por volta de 50 anos. Cabelos grisalhos penteados para trás, vestindo um smoking impecável. Havia algo em sua postura que irradiava autoridade natural. O tipo de presença que fazia as pessoas automaticamente prestarem atenção. Os murmúrios da pequena multidão que havia se formado foram diminuindo gradualmente conforme ele se aproximava. Atrás dele, outros homens e mulheres também saíam do salão, todos vestidos formalmente, alguns com expressões de curiosidade, outros de preocupação. Um deles segurava um microfone, sugerindo que o homem de cabelos grisalhos havia sido interrompido em meio a um discurso ou apresentação. O clima mudou instantaneamente. Até os seguranças pareciam menos certos de si, olhando entre o vendedor que ainda seguravam e o homem que se aproximava com passos decididos. O homem de terno azul que havia iniciado toda a confusão foi o primeiro a reconhecê-lo. Seu rosto, antes vermelho de indignação, ficou subitamente pálido. Tentou dizer algo, mas as palavras pareceram travar em sua garganta. Outros convidados também começaram a sussurrar entre si, apontando, claramente reconhecendo quem era aquela figura imponente que havia deixado o evento para descer até a rua. O vendedor, ainda segurando sua caixa de isopor, não sabia o que estava acontecendo, mas podia sentir que algo havia mudado drasticamente na atmosfera ao seu redor. O homem de cabelos grisalhos parou a poucos metros do grupo, seus olhos percorrendo a cena com uma expressão que misturava decepção e raiva contida. Olhou para os seguranças, que imediatamente soltaram um braço do vendedor e recuaram alguns passos. Olhou para o homem de terno azul, que agora parecia querer desaparecer. A arrogância de momentos atrás completamente evaporada. E então finalmente seus olhos pousaram no vendedor ambulante. E algo extraordinário aconteceu. Seu rosto, antes sério e distante, se transformou completamente, suavizando-se em uma expressão de profundo reconhecimento e emoção. O silêncio que se instalou era quase físico. Cada pessoa presente parecia estar prendendo a respiração, aguardando o que viria a seguir. O vendedor, confuso e ainda envergonhado, não conseguia entender por que aquele homem importante estava olhando para ele daquela maneira. Não se conheciam, tinha certeza disso. Nunca havia estado em eventos como aquele. Nunca havia se movido nos círculos sociais que permitiriam um encontro com alguém daquela estatura. E mesmo assim, havia algo nos olhos do homem que sugeria não apenas reconhecimento, mas uma conexão profunda que o vendedor não conseguia compreender. O homem de cabelos grisalhos deu mais alguns passos à frente, aproximando-se do vendedor de uma maneira que fez todos os presentes segurarem ainda mais suas respirações. Quando falou, sua voz era clara e carregada de emoção, projetando-se naturalmente para que todos pudessem ouvir. Suas primeiras palavras foram simples, mas o impacto delas foi como um trovão naquele silêncio tenso. Ele disse o nome do vendedor, um nome que poucos ali sabiam, um nome que não significava nada para aquela elite reunida, mas que foi pronunciado com tanto respeito e reverência que todos perceberam que algo extraordinário estava prestes a ser revelado.
O vendedor sentiu suas pernas fraquejarem ao ouvir seu próprio nome sendo pronunciado por aquele estranho. Não era apenas seu nome de batismo, mas o apelido que apenas pessoas muito próximas conheciam. Um apelido da infância que ele não ouvia há anos. Seu coração disparou. A caixa de isopor quase escorregou de suas mãos trêmulas. Olhou para o homem de cabelos grisalhos tentando encontrar alguma pista, alguma memória que explicasse aquele momento surreal. A voz do homem continuou, agora mais suave, quase íntima, perguntando se ele não o reconhecia, se realmente havia se passado tanto tempo assim. O vendedor engoliu seco, sua mente trabalhando freneticamente para conectar os pontos. Havia algo familiar naqueles olhos, na forma como o homem inclinava levemente a cabeça ao falar. Mas as décadas e as circunstâncias tornavam difícil fazer a conexão. O homem de cabelos grisalhos deu mais um passo à frente e sorriu. Um sorriso que carregava tristeza e alegria em igual medida. Foi então que mencionou um nome, um lugar, uma época que o vendedor havia tentado esquecer por tanto tempo. Mencionou o orfanato São Vicente, na zona leste da cidade, onde ambos haviam crescido há mais de 30 anos. A revelação atingiu o vendedor como um soco no estômago. Suas pernas realmente falharam desta vez, e ele teria caído se o próprio homem de cabelos grisalhos não tivesse se adiantado para segurá-lo. As memórias vieram todas de uma vez, como uma represa rompida. O orfanato. Os anos difíceis. Os meninos que dormiam em beliches enfileirados, compartilhando cobertores finos durante os invernos rigorosos. E principalmente, ele se lembrou de um garoto magro, alguns anos mais novo que ele, que chegou ao orfanato assustado e chorando, tendo perdido os pais em um acidente de carro. O vendedor havia sido designado para cuidar do recém-chegado, mostrar-lhe as regras Proteglow dos meninos maiores, que às vezes podiam ser cruéis. Durante anos, eles haviam sido inseparáveis, mais que amigos, verdadeiros irmãos de criação. O vendedor lembrava-se de dividir sua comida quando o menino mais novo estava com fome, de brigar com quem o importunava, de consolá-lo nas noites em que as saudades dos pais falecidos eram insuportáveis. E então, quando completou 18 anos, o vendedor teve que deixar o orfanato, como era a regra. Tentou manter contato, mas a vida nas ruas era dura. E eventualmente, perderam-se um do outro. Lágrimas começaram a correr pelo rosto do vendedor, enquanto finalmente reconhecia o menino, que havia sido como um irmão mais novo naquele homem importante à sua frente. Balbuciou o nome dele, a voz embargada, incrédula. O homem de cabelos grisalhos assentiu, seus próprios olhos marejados, e de repente, estavam abraçados ali mesmo, na calçada molhada pela chuva fina, enquanto centenas de pessoas elegantes observavam em silêncio atordoado. A caixa de isopor finalmente caiu no chão, waters e refrigerantes rolando pelos degraus, mas nenhum dos dois se importou quando, finalmente, se separaram. Ambos ainda, segurando os ombros um do outro, como se temessem que o outro desaparecesse novamente. O homem de cabelos grisalhos virou-se para a multidão silenciosa. Sua voz agora tinha um tom diferente. Ainda emocionado, mas também firme e solene. Explicou para todos os presentes quem era aquele vendedor ambulante, que momentos atrás estava sendo expulso e humilhado. Contou como, quando tinha apenas 7 anos e havia acabado de perder tudo, foi este homem. Então, um adolescente de 15 anos, quem o acolheu, protegeu e ensinou a sobreviver. As palavras do homem de cabelos grisalhos ecoaram pelo espaço, e cada frase era como uma punhalada de vergonha para aqueles que haviam tratado o vendedor com desdém. Ele contou histórias específicas, memórias vívidas que traziam à vida aqueles dias difíceis no orfanato. Falou sobre a vez em que o vendedor, então adolescente, levou uma surra de meninos mais velhos por tê-lo defendido. Sobre como ele dividia sua comida mesmo quando tinha pouca. Sobre as noites em que ficava acordado, inventando histórias para destroy-lo da tristeza e do medo. O homem de cabelos grisalhos então revelou sua própria história. Depois que o vendedor deixou o orfanato, ele permaneceu lá por mais alguns anos,
até ser adotado por uma família de empresários que não tinha filhos. Recebeu educação de qualidade, oportunidades que a maioria das crianças de orfanatos nunca tem. Formou-se em administração, depois em direito, construiu uma carreira brilhante no mundo dos negócios, mas nunca, nem por um único dia, havia esquecido o irmão mais velho que o protegeu quando ele mais precisava. A ironia da situação estava clara para todos. Ali estava o fundador e presidente da Fundação Horizontes, a organização cujo 20º aniversário estavam celebrando naquela noite, uma fundação dedicada a ajudar crianças carentes e órfãs. E o homem que o havia inspirado a criar tudo aquilo, o verdadeiro herói por trás de 2 décadas de trabalho social, estava sendo expulso da porta como se fosse lixo. O contraste não poderia ser mais brutal ou mais revelador sobre as falhas daquela sociedade que julgava as pessoas apenas pela aparência e pela conta bancária. O homem de cabelos grisalhos continuou falando, sua voz agora tingida de raiva, contida ao relembrar o que havia acabado de testemunhar. Descreveu como havia estado no palco, prestes a começar seu discurso de abertura, quando um dos organizadores mencionou casualmente que havia um problema com um vendedor ambulante na entrada. Algo no tom de voz, na maneira como foi dito, fez com que ele interrompesse tudo e descesse para ver pessoalmente. E tinha encontrado aquela cena deplorável, seu irmão sendo tratado como menos que humano. Então ele se virou especificamente para o homem de terno azul, que havia sido tão vocal em sua condenação do vendedor. Seu olhar era gélido, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O homem de terno azul estava visivelmente tremendo, seu rosto alternando entre vermelho, de vergonha, e branco de medo. Tentou gaguejar uma desculpa, mas o presidente da Fundação Horizontes levantou a mão, silenciando-o imediatamente. Sua voz, quando falou, era calma mas carregada de uma autoridade que não admitia contestação. Ele disse ao homem de terno azul que suas palavras e ações daquela noite mostravam exatamente o tipo de mentalidade que sua fundação lutava para mudar, que humilhar alguém por estar tentando ganhar a vida honestamente, por não pertencer ao mesmo círculo social privilegiado, revelava um caráter profundamente falho, e que, embora sua fundação aceitasse doações de muitas pessoas, havia limites para o tipo de associação que ele estava disposto a tolerar. O recado estava claro, mesmo sem ser explicitamente dito. Aquele homem não era mais bem-vindo em eventos da fundação. O vendedor, ainda atordoado por tudo o que estava acontecendo, tentou intervir. Não queria causar mais problemas. Não queria ser a razão de conflitos. Mas o homem de cabelos grisalhos segurou sua mão firmemente e balançou a cabeça. Explicou que aquilo não era sobre causar problemas. Era sobre justiça e dignidade. Era sobre finalmente poder retribuir, mesmo que parcialmente, tudo o que havia recebido décadas atrás. Era sobre garantir que ninguém mais tratasse seu irmão, ou qualquer pessoa em situação similar, com aquele tipo de desrespeito. Então, diante de todos os convidados atônitos, o presidente da Fundação Horizontes fez algo que ninguém esperava. Convidou o vendedor para entrar no evento, não como um intruso tolerado, mas como seu convidado de honra. Disse que cancelaria seu discurso preparado, e em vez disso, gostaria que seu irmão mais velho subisse ao palco com ele, que as pessoas presentes ouvissem em primeira mão sobre a realidade da vida nas ruas, sobre os desafios enfrentados por aqueles que a sociedade prefere ignorar. O vendedor tentou recusar, olhando para suas roupas simples e surradas, para seus tênis gastos, sentindo-se completamente deslocado. Mas o homem de cabelos grisalhos não aceitaria não como resposta. Chamou um de seus assistentes e pediu que providenciasse roupas adequadas imediatamente. Havia uma loja de roupas masculinas no próprio centro de convenções, e ela seria aberta especialmente para eles. Enquanto isso, pediu que alguém recolhesse cuidadosamente todas as bebidas que haviam caído da caixa de isopor do vendedor e as guardasse, certificando-se de que nenhuma fosse perdida. Os seguranças que minutos antes haviam segurado o vendedor, com firmeza agora, se aproximavam pedindo desculpas, explicando que apenas seguiam ordens, que não sabiam de nada. O vendedor
que conhecia bem a posição difícil de quem apenas tenta fazer seu trabalho, acenou com a cabeça, sem rancor. Não eram eles os verdadeiros vilões daquela história. Apenas peças em um sistema maior que privilegiava alguns, enquanto marginalizava outros. Enquanto era gentilmente conduzido para dentro do centro de convenções, o vendedor olhou para trás, uma última vez. A multidão de convidados elegantes ainda estava lá. Mas agora, havia uma energia diferente. Alguns pareciam genuinamente envergonhados. Outros estavam tendo conversas sussurradas intensas, provavelmente reavaliando suas próprias atitudes e preconceitos. O homem de terno azul havia desaparecido, provavelmente tendo se retirado discretamente para evitar mais humilhação. A cena toda parecia irreal, como se ele estivesse em um sonho do qual acordaria a qualquer momento, de volta à sua realidade dura. Mas não era um sonho. O toque firme mas gentil do homem de cabelos grisalhos em seu ombro, guiando-o pelos corredores luxuosos do centro de convenções, era muito real. As pessoas que passavam por eles e paravam para observar, seus rostos registrando surpresa e curiosidade, eram reais. E a emoção que transbordava de seu peito, uma mistura de alegria pelo reencontro, vergonha pela situação e medo do desconhecido que estava por vir, era absolutamente, intensamente real. One. Vendedor ambulante. Protagonista. Roupas simples e gastas com tênis surrados, rosto cansado e humilde. Pele morena, cabelo curto escuro, postura invisível e sofrida, segurando caixa de isopor. Traços miscigenados brasileiros. Tu, senhora de coque prateado, vestido de gala sofisticado. Rosto fino e crítico, pele clara, cabelo grisalho preso em coque impecável, expressão de desdém, traços europeus. A loja de roupas masculinas dentro do centro de convenções era um estabelecimento que o vendedor jamais teria coragem de entrar em circunstâncias normais. As vitrines exibiam manequins vestidos com ternos que provavelmente custavam mais do que ele ganhava em 6 meses de trabalho nas ruas. O vendedor de roupas, um homem de meia-idade com óculos de armação dourada, inicialmente demonstrou surpresa ao vê-los entrar fora do horário comercial, mas rapidamente reconheceu o presidente da Fundação Horizontes, e sua postura mudou para uma eficiência profissional imediata. Nenhuma pergunta foi feita sobre por que estavam ali, ou sobre a aparência humilde do vendedor ambulante. Enquanto o homem de cabelos grisalhos explicava o que precisavam, o vendedor ficou parado no meio da loja, sentindo-se como um peixe fora d'água. Seus olhos percorriam os cabides cheios de peças impecáveis, as prateleiras organizadas com sapatos reluzentes, os espelhos de corpo inteiro, que refletiam sua imagem desgastada de volta para ele. Via um homem cansado, com rugas profundas, marcando um rosto que havia enfrentado décadas de sol, forte e noites frias. Suas mãos eram calejadas. Suas unhas não tinham o brilho limpo das pessoas ao seu redor. Sentia-se como um impostor, prestes a ser desmascarado. O homem de cabelos grisalhos percebeu sua hesitação e se aproximou novamente. Colocou as mãos nos ombros do vendedor e falou baixinho, apenas para que ele pudesse ouvir. Disse que entendia o desconforto, que ele próprio havia passado por isso quando foi adotado, e de repente teve que se adaptar a um mundo completamente diferente. Lembrou-se de como se sentia deslocado nas roupas novas, como se estivesse usando uma fantasia que não lhe pertencia. Mas com o tempo, percebeu que roupas eram apenas roupas, e que sua essência, quem ele realmente era por dentro, permanecia a mesma. Essas palavras trouxeram algum conforto ao vendedor, embora ainda se sentisse extremamente nervoso. O vendedor de roupas começou a tomar suas medidas com rapidez profissional, murmurando números para si mesmo, enquanto selecionava peças de diferentes araras. Escolheu um terno azul escuro de corte clássico, uma camisa branca de algodão egípcio, uma gravata discreta em tons de cinza. Sapatos de couro preto foram trazidos, meias finas, até mesmo um cinto que combinava perfeitamente. Cada item era colocado cuidadosamente sobre o balcão, formando um conjunto completo. O vendedor foi gentilmente conduzido a um provador espaçoso, com espelhos em 3 lados e iluminação suave. Fechou a cortina atrás de si
e ficou parado por um momento, apenas olhando para as roupas penduradas ali. Suas mãos tremiam ligeiramente quando começou a tirar suas próprias roupas. As peças simples e remendadas, que eram tudo que possuía. Sentiu uma pontada de lealdade para com elas, como se estivesse traindo velhas amigas que o haviam acompanhado em momentos difíceis. Dobrou-as cuidadosamente, mesmo sabendo que provavelmente nunca mais as usaria. Vestir o terno foi uma experiência estranha. O tecido era macio contra sua pele, muito diferente do algodão áspero a que estava acostumado. A camisa cheirava novo, a produtos químicos de lavanderia caros que ele não conhecia. Abotoou-a lentamente, cada botão parecendo um pequeno desafio para seus dedos calejados. A gravata foi ainda mais complicada. Havia anos que não usava uma, talvez desde um casamento ao qual compareceu quando ainda era jovem. Tentou fazer o nó várias vezes, mas suas mãos não cooperavam. A memória muscular há muito perdida. O homem de cabelos grisalhos deve ter percebido sua dificuldade, porque bateu suavemente na cortina e ofereceu ajuda. O vendedor abriu um pouco, constrangido, e seu antigo irmão de criação entrou no pequeno espaço. Ali, naquele provador íntimo, longe dos olhos de todos, ele ajudou a fazer o nó da gravata. Seus dedos trabalhando com habilidade adquirida ao longo de anos, em reuniões de negócios e eventos formais. Enquanto o fazia, conversavam em voz baixa sobre os velhos tempos, sobre as crianças que haviam sido, sobre os caminhos tão diferentes que suas vidas haviam tomado. Quando finalmente o vendedor se olhou no espelho, quase não reconheceu o homem que olhava de volta. O terno caía perfeitamente sobre seu corpo magro. A camisa branca contrastava com sua pele bronzeada pelo sol. A gravata estava impecavelmente amarrada. Apenas seu rosto permanecia o mesmo, marcado pela vida. Mas até ele parecia diferente, emoldurado por aquelas roupas elegantes. Parecia mais confiante, mais digno, como se as roupas tivessem o poder de transformar não apenas a aparência, mas também a percepção que os outros teriam dele. O vendedor de roupas aprovou entusiasticamente quando eles saíram do provador, fazendo pequenos ajustes finais, certificando-se de que cada detalhe estava perfeito. Os sapatos novos eram um pouco apertados, mas eram de couro macio que o vendedor garantiu que cederia com o uso. O homem de cabelos grisalhos insistiu em pagar por tudo imediatamente, usando um cartão de crédito que ele retirou da carteira com naturalidade. O vendedor ambulante tentou protestar, dizer que já era demais, que não poderia aceitar, mas foi silenciado, com um olhar firme e afetuoso. Saindo da loja, o vendedor se sentia como se estivesse flutuando. As pessoas que passavam por eles nos corredores do centro de convenções agora o olhavam de maneira diferente. Não havia mais aquele desvio de olhar desconfortável, aquela pressa em passar longe. Alguns até acenavam educadamente, presumindo que ele fosse alguém importante. A transformação era impressionante e, ao mesmo tempo, profundamente perturbadora. Era a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, os mesmos medos e esperanças. Apenas as roupas haviam mudado, mas o mundo o via com olhos completamente diferentes. Antes de voltarem ao salão principal, o homem de cabelos grisalhos o levou até uma área reservada, uma espécie de sala VIP, onde algumas pessoas importantes estavam reunidas antes do evento. Apresentou o vendedor como seu irmão, não especificando se era biológico ou de criação, apenas dizendo irmão, com tal convicção que ninguém ousou questionar. As pessoas naquela sala eram executivos da fundação, membros do conselho, grandes doadores. Todas demonstraram interesse genuíno, apertando a mão do vendedor com respeito, fazendo perguntas sobre sua vida. O vendedor respondia da melhor forma que podia, ainda sentindo-se como se estivesse representando um papel em uma peça de teatro. Falava sobre seu trabalho nas ruas, sobre os desafios diários, sobre como cada dia era uma incerteza financeira. Algumas pessoas pareciam genuinamente tocadas, outras claramente desconfortáveis ao serem confrontadas com uma realidade tão distante da sua. Mas todas ouviam, e isso em si já era mais do que ele normalmente recebia. Nas ruas,
As pessoas simplesmente passavam por ele como se fosse invisível. Uma mulher elegante, que foi apresentada como a diretora executiva da fundação, puxou o homem de cabelos grisalhos de lado. Através da porta entreaberta, o vendedor podia ouvi-los conversando em tons baixos, mas urgentes. Ela estava preocupada com a mudança de planos, com o impacto que aquilo poderia ter nos doadores presentes, com a programação cuidadosamente elaborada que estava sendo jogada pela janela. O presidente da fundação ouvia pacientemente, mas sua resposta foi firme. Disse que momentos verdadeiros valiam mais que qualquer programação, que aquela era uma oportunidade de mostrar o verdadeiro propósito da fundação. A diretora executiva cedeu, embora claramente ainda preocupada, e voltou para fazer os ajustes necessários. O evento seria reorganizado em tempo real. O discurso preparado seria descartado. Em vez disso, haveria uma conversa no palco, uma entrevista informal entre os dois irmãos de criação, cujos caminhos haviam divergido tanto, mas agora se encontravam novamente. Um telão grande mostraria fotos do orfanato São Vicente, contextualizando a história para a audiência. Seria autêntico, cru, real de uma forma que eventos corporativos raramente eram. O vendedor sentiu o pânico crescendo em seu peito, conforme entendia o que estava prestes a acontecer. Subiria em um palco, diante de centenas de pessoas ricas e influentes, e falaria sobre sua vida. Não tinha educação formal, não sabia usar palavras bonitas ou discursar com eloquência. Era apenas um homem simples, que vendia água e refrigerante nas ruas para sobreviver. O que poderia, possivelmente, dizer que interessasse a todas aquelas pessoas. E se fizesse papel de bobo? E se ao abrir a boca, apenas confirmasse todos os preconceitos que aquelas pessoas tinham sobre gente como ele? O homem de cabelos grisalhos percebeu seu estado de espírito e se aproximou novamente. Segurou suas mãos, aquelas mãos calejadas que agora estavam escondidas dentro das mangas de um terno caro, e olhou diretamente em seus olhos. Disse que não precisava ser eloquente ou impressionante, só precisava ser honesto. As pessoas naquele salão viviam em bolhas de privilégio, rodeadas por outros privilegiados, ouvindo apenas o que queriam ouvir. Precisavam ouvir a verdade, mesmo que fosse desconfortável. Especialmente se fosse desconfortável. Um assistente apareceu na porta, informando que o salão estava pronto, e os convidados estavam tomando seus lugares. Era hora. O vendedor sentiu suas pernas ficarem fracas novamente, mas forcou-se a caminhar. Seguiu o homem de cabelos grisalhos pelos corredores, cada passo ecoando no silêncio tenso. Podiam ouvir o murmúrio da multidão, vindo do salão principal. Centenas de vozes conversando, taças tilintando, o som característico de um evento de gala, em pleno andamento. Em breve, todas aquelas vozes se calariam e olhariam para ele. Na entrada lateral do palco, ele podia ver o salão pela primeira vez. Era imenso, com tetos altos decorados com lustres de cristal, mesas redondas cobertas com toalhas brancas e arranjos florais elaborados. Facilmente 500 pessoas estavam sentadas ali, todas vestidas em suas melhores roupas, representando o que havia de mais influente na sociedade. No centro de tudo, um palco elevado com um pódio, microfones e um telão enorme que naquele momento mostrava o logo da Fundação Horizontes. Era ali que ele teria que ficar, exposto, vulnerável. A diretora executiva subiu ao palco primeiro, sua voz amplificada pelo sistema de som, preenchendo cada canto do salão. Pediu a atenção de todos, anunciando uma mudança especial na programação da noite. Sua voz era profissional, mas havia uma pitada de emoção genuína quando explicou que testemunhariam algo único, uma história que encapsulava perfeitamente a missão da fundação. O murmúrio da multidão diminuiu, transformando-se em silêncio atento. Todas as conversas pararam. Todas as taças foram colocadas sobre as mesas. Todos os olhos se voltaram para o palco. Foi então que o homem de cabelos grisalhos e o vendedor ambulante subiram juntos os degraus que levavam ao palco. A iluminação era intensa, quase cegante, fazendo com que o vendedor tivesse dificuldade em ver as pessoas na plateia, o que de certa forma era um alívio. Duas cadeiras confortáveis,
haviam sido colocadas no centro do palco, ligeiramente anguladas uma para a outra, criando um ambiente mais íntimo, apesar do cenário grandioso. Um pequeno microfone de lapela foi discretamente fixado na gravata do vendedor, por um técnico que apareceu e desapareceu rapidamente. O presidente da Fundação Horizontes começou a falar. Sua voz calma, mas carregada de emoção, contando novamente a história para aqueles que não haviam presenciado a cena na entrada. Mas desta vez, com mais detalhes, mais contexto, pintando um quadro completo dos anos que passaram juntos no orfanato. O telão atrás deles ganhou vida, mostrando fotos antigas do orfanato São Vicente. Imagens em preto e branco de um prédio simples. Crianças em uniformes desbotados. Beliches enfileirados. Um pátio de concreto, onde dezenas de órfãos brincavam. O vendedor olhou para aquelas imagens e sentiu lágrimas ameaçarem brotar novamente. Ali estava sua infância, sua adolescência, capturada em fotos amareladas pelo tempo. Ali estava sua infância, sua adolescência, capturada em fotos amareladas pelo tempo. Reconheceu alguns rostos. Crianças que haviam dividido aquele espaço com ele, cada uma carregando suas próprias histórias de perda e sobrevivência. Algumas provavelmente haviam conseguido construir vidas melhores. Outras, talvez estivessem nas ruas como ele, lutando dia após dia, apenas para continuar existindo. Quando o presidente da Fundação Horizontes terminou de contextualizar a história, virou-se para o vendedor ambulante e fez a primeira pergunta. Queria saber como havia sido para ele, naqueles primeiros dias, no orfanato, um adolescente de 15 anos, que subitamente recebeu a responsabilidade de cuidar de uma criança traumatizada de 7 anos. O vendedor respirou fundo, sentindo o peso de centenas de olhos sobre si, e começou a falar. Sua voz saiu trêmula no início, mas gradualmente foi ganhando força conforme as memórias voltavam. Vívidas e intensas, como se tivesse acontecido ontem. Descreveu como o orfanato era um lugar duro, onde as crianças aprendiam rapidamente a endurecer seus corações para sobreviver. Não havia luxo de demonstrar fraqueza, de chorar abertamente, de admitir que estavam assustadas ou solitárias. Os mais velhos frequentemente intimidavam os mais novos, estabelecendo hierarquias cruéis que os adultos responsáveis fingiam não ver, ou simplesmente não conseguiam controlar. Quando aquele menino de 7 anos chegou, chorando incontrolavelmente, chamando por pais que nunca mais voltariam, o vendedor viu algo de si mesmo naqueles olhos assustados. Ele próprio havia chegado ao orfanato aos 10 anos, depois que sua mãe morreu de uma doença que a família não tinha dinheiro para tratar. Seu pai havia desaparecido muito antes, deixando apenas memórias vagas e amargas. Lembrava-se da sensação de absoluto desamparo, de olhar ao redor e perceber que estava completamente sozinho no mundo. Não tinha mais ninguém, nenhum lugar para ir, nenhuma rede de segurança. Então, quando viu aquele menino mais novo passando pelo mesmo trauma, algo nele despertou, uma necessidade de proteger, de ser para aquela criança o que ninguém havia sido para ele. O vendedor falou sobre as noites em que o menino acordava gritando, atormentado por pesadelos, sobre o acidente que matou seus pais. Como ele atravessava o dormitório silenciosamente, ignorando as reclamações dos outros meninos acordados pelos gritos, e se sentava na beirada do beliche do pequeno. Não tinha palavras mágicas para fazer a dor desaparecer. Não podia trazer os pais de volta, mas ficava ali, uma presença sólida no escuro, até que o choro diminuísse e o sono voltasse. Às vezes levava horas, mas ele nunca deixou o menino sozinho em seu sofrimento. A plateia estava completamente silenciosa, cada pessoa absorvida na narrativa. Algumas mulheres limpavam discretamente lágrimas dos olhos. Homens, que provavelmente nunca haviam passado um dia de dificuldade real em suas vidas, estavam visivelmente tocados, confrontados com uma realidade que sabiam existir, mas que mantinham convenientemente distante de suas consciências. O vendedor continuou, descrevendo como dividia sua comida com o menino, mesmo quando isso significava passar fome. Como vendia pequenos trabalhos que conseguia fora do orfanato para comprar um chocolate ocasional. Algo para fazer,
O menino sorrir. O presidente da Fundação Horizontes complementava a narrativa com suas próprias memórias daquele período. Falava sobre como havia se agarrado ao vendedor, como se fosse um bote solve-vidas em um oceano tempestuoso. Como aprendeu a ler melhor, porque o vendedor, que já tinha mais educação, passava horas ensinando-o, usando revistas velhas e jornais que encontravam. Como começou a acreditar que talvez o mundo não fosse apenas um lugar de perda e dor, que ainda existia bondade, ainda existia esperança, personificada naquele irmão mais velho, que havia escolhido cuidar dele. Então a conversa chegou ao ponto mais doloroso. O vendedor tinha 18 anos e precisava deixar o orfanato, como era regra para todos que atingiam a maioridade. Não havia sistema de apoio para jovens adultos, saindo de instituições. Nenhuma rede de segurança, nenhuma preparação adequada para o mundo real. Era simplesmente esperado que eles se virassem. O vendedor lembrava-se da angústia daqueles últimos dias, sabendo que teria que abandonar o menino, que havia se tornado seu irmão. Deixá-lo enfrentar mais alguns anos, naquele lugar, sem sua proteção. Na noite antes de partir, o vendedor havia prometido ao menino, então, com 11 anos, que voltaria para buscá-lo. Disse que trabalharia duro, juntaria dinheiro, encontraria um lugar para morar, e então voltaria. Não seria muito tempo, apenas alguns meses, talvez um ano no máximo. Ele seria paciente e forte, e logo estariam juntos novamente. O menino havia acreditado com todo o seu coração, e aquela fé era a coisa mais preciosa e mais aterrorizante que o vendedor já havia recebido. Era uma responsabilidade que ele desesperadamente queria honrar, mas sabia no fundo que talvez não conseguisse. A realidade da vida nas ruas foi muito mais dura do que o vendedor havia imaginado. Conseguir trabalho sem endereço fixo era quase impossível. Quando finalmente encontrava algum emprego temporário, pagavam tão pouco que mal dava para comer, muito menos para economizar e alugar um lugar. Dormia onde conseguia, às vezes em abrigos superlotados, outras vezes em marquises e bancos de praça. Durante os primeiros meses, voltava ao orfanato sempre que podia, visitando o menino, reafirmando sua promessa. Mas cada visita se tornava mais dolorosa, porque não estava mais perto de cumprir o que havia prometido. Gradualmente, as visitas se tornaram menos frequentes. O vendedor estava envergonhado de aparecer sem ter progresso para mostrar, sem estar mais perto de tirar o menino dali. E então, aconteceu algo que mudou tudo. Ele conseguiu um emprego em uma construção. Trabalho pesado, mas que pagava melhor. Estava animado pensando que finalmente conseguiria juntar dinheiro. Mas no terceiro dia de trabalho, houve um acidente. Uma pilha de materiais mal empilhada desabou, e ele sofreu uma lesão na perna que o deixou mancando por meses, incapaz de fazer trabalhos braçais. Sem dinheiro para tratamento adequado, a lesão nunca cicatrizou direito. O vendedor ficou semanas sem poder trabalhar. Perdeu o quarto minúsculo que havia finalmente conseguido alugar. Voltou para as ruas. A depressão se instalou pesada e sufocante. Sentia que havia falhado com todos, principalmente com o menino que confiava nele. Passou a evitar a área onde ficava o orfanato, com medo de encontrar aqueles olhos que o olhariam esperançosos, ainda aguardando o cumprimento de uma promessa que se tornava mais impossível a cada dia que passava. Os anos se arrastaram, cada um mais difícil que o anterior. O vendedor eventualmente encontrou seu nicho como vendedor ambulante, um trabalho que não exigia endereço fixo nem referências. Era uma existência precária, ganhando apenas o suficiente para sobreviver mais um dia, depois mais outro, em um ciclo interminável. Tentou localizar o menino algumas vezes, mas o orfanato havia fechado. As crianças transferidas para outras instituições, ou adotadas, não tinha recursos, nem conhecimento, para rastrear para onde ele havia ido. Com o tempo, convenceu-se de que era melhor assim. O menino provavelmente o odiava por ter quebrado sua promessa. O presidente da Fundação Horizontes estava chorando abertamente agora, sem tentar esconder as lágrimas que corriam por seu rosto. Contou sua versão daqueles anos. Como havia esperado, cada dia, olhando para a entrada do orfanato,
certo de que aquele seria o dia em que seu irmão voltaria. Como lentamente a esperança foi dando lugar à confusão, depois à mágoa, e finalmente a uma tristeza profunda. Mas mesmo assim, nunca desenvolveu raiva ou ressentimento. De alguma forma, sabia que algo tinha dado errado, que seu irmão não o havia abandonado por escolha. Quando foi adotado aos 14 anos pela família de empresários, era uma criança quieta e introspectiva, carregando o peso de todas aquelas perdas. Os novos pais eram boas pessoas. Davam-lhe tudo o que precisava materialmente. Mas ele sentia que não merecia aquela sorte, enquanto seu irmão mais velho estava em algum lugar por aí, provavelmente sofrendo. Essa culpa do sobrevivente o motivou a estudar obsessivamente, a aproveitar cada oportunidade que lhe era dada. Se havia conseguido escapar daquele ciclo de pobreza, usaria isso para ajudar outros que ainda estavam presos nele. Juan, vendedor ambulante, protagonista, a roupa simples e gastas com tênis surrados. Rosto cansado e humilde, pele morena, cabelo curto escuro, postura invisível e sofrida, segurando caixa de isopor, traços miscigenados brasileiros. Tu, senhora de coque prateado, vestido de gala sofisticado, rosto fino e crítico. Pele clara, cabelo grisalho preso em coque impecável, expressão de desdém, traços europeus. A criação da Fundação Horizontes não foi apenas um projeto filantrópico. Era uma missão pessoal. Cada criança ajudada era uma forma de honrar a memória do irmão, que ele achava que nunca mais veria. Cada projeto social era uma tentativa de criar o sistema de apoio que não existiu para eles. Durante 20 anos, construiu uma organização respeitada. Ajudou milhares de pessoas, mas sempre sentiu que faltava algo. Havia um buraco em seu coração que nenhuma conquista profissional conseguia preencher. E então, naquela noite, por um acaso do destino, ou talvez por algo maior que não conseguiam compreender, seus caminhos se cruzaram novamente. O presidente da fundação descreveu o choque de reconhecimento quando viu o vendedor ambulante sendo maltratado na entrada. Como num instante todas as memórias voltaram, e ele soube com certeza absoluta que era ele. Décadas haviam passado, ambos haviam mudado fisicamente, mas havia algo nos olhos, na postura, que permanecia inalterado. Era seu irmão, o herói de sua infância, reduzido a ser tratado como lixo por pessoas que não tinham um décimo de sua dignidade e coragem. A emoção no salão era palpável. Não havia um olho seco na plateia. Pessoas que chegaram ali pensando em aparecer em fotos sociais, em fazer contatos de negócios, em serem vistas nos lugares certos, estavam confrontadas com algo profundamente humano e impossível de ignorar. A história desafiava todas as suas noções sobre mérito, sobre quem merece respeito, sobre as circunstâncias aleatórias que determinam quem prospera e quem luta apenas para sobreviver. Vários convidados pensavam, provavelmente pela primeira vez, sobre como facilmente poderiam estar no lugar daquele vendedor ambulante se tivessem nascido em circunstâncias diferentes. O vendedor continuou sua narrativa, descrevendo o que significava viver como invisível, como as pessoas literalmente olhavam através dele nas ruas, como se fosse um fantasma. Como seguranças de lojas o seguiam suspeitos sempre que precisava entrar para comprar algo. Como motoristas fechavam os vidros quando ele se aproximava no trânsito para tentar vender suas bebidas. Não era apenas a pobreza que doía, era a constante mensagem que recebia de que não importava, de que sua vida tinha menos valor que a de outros, simplesmente porque não tinha dinheiro ou status social. Falou sobre os outros vendedores ambulantes que conhecia, cada um com sua própria história de como chegaram ali. O homem que vendia churros e que já havia sido professor, mas perdeu tudo após uma doença grave que o deixou endividado e sem condições de continuar ensinando. A mulher que vendia flores e que era mãe solteira de 3 filhos, trabalhando 18 horas por dia para garantir que eles pudessem continuar na escola. O jovem que vendia balas e que havia envelhecido fora do sistema de acolhimento, sem nenhum apoio, exatamente como ele. Todos invisíveis, todos julgados, todos lutando com uma dignidade que raramente era reconhecida.
O presidente da Fundação Horizontes, então, fez uma pergunta direta para a plateia. Quantos deles haviam realmente visto aquele vendedor ambulante quando chegaram naquela noite? Quantos pararam para pensar que ele era uma pessoa com uma história, com sonhos, com valor inerente, independente de sua situação financeira? Quantos automaticamente assumiram que ele estava ali para causar problemas, para tirar vantagem, para incomodar? O silêncio que se seguiu era resposta suficiente. A maioria nem havia notado o vendedor, até que a confusão começou. Para eles, ele era apenas parte do cenário urbano que preferiam não ver. Mas agora, não podiam mais não ver. Agora, tinha um nome, uma história, um contexto. Agora sabiam que aquele homem, em um terno que não era seu, sentado naquele palco, com dignidade silenciosa, apesar de todo o desconforto visível, era alguém que havia demonstrado mais bondade e sacrifício em sua juventude do que muitos deles em vidas inteiras de privilégio. Era impossível olhar para ele agora e ver apenas um vendedor ambulante inconveniente. Tinham que ver um ser humano completo. E isso mudava tudo. A diretora executiva, que inicialmente estava preocupada com a mudança de programação, agora estava visivelmente emocionada. Aproximou-se do palco e anunciou que a fundação estava, naquele momento, criando um novo programa. Seria focado especificamente em apoiar adultos que envelheceram fora do sistema de acolhimento, oferecendo capacitação profissional, apoio psicológico e ajuda para a reintegração social. O presidente da fundação já havia aprovado o orçamento inicial, e ela convidava todos os presentes a contribuírem generosamente para que o programa pudesse alcançar o máximo de pessoas possível. A resposta foi imediata. Pessoas começaram a se levantar, pegando seus telefones, fazendo doações ali mesmo, através dos aplicativos da fundação. O valor arrecadado começou a aparecer no telão, subindo rapidamente de milhares para dezenas de milhares, depois centenas de milhares. Em questão de minutos, mais dinheiro havia sido levantado do que em horas de um evento tradicional. A história havia tocado algo profundo naquelas pessoas. Havia rompido as barreiras de indiferença que normalmente as protegiam de confrontar realidades desconfortáveis. O vendedor ambulante observava tudo aquilo com uma mistura de gratidão e descrença. Sua história pessoal estava catalisando mudanças reais, ajuda concreta para pessoas como ele. Mas ao mesmo tempo, havia uma ironia amarga nisso tudo. Porque era necessário que sua história fosse validada por alguém rico e influente para que importasse? Por que as pessoas só conseguiam ver seu valor depois que foi revelada sua conexão com o presidente da fundação? As mesmas pessoas doando generosamente agora provavelmente passariam por ele sem olhar amanhã nas ruas, se não soubessem quem ele era. Essa reflexão deve ter transparecido em seu rosto, porque o presidente da fundação percebeu sua expressão conflituosa, pegou o microfone e abordou diretamente aquela questão, como se pudesse ler os pensamentos do vendedor. Disse para a plateia que aquele momento não deveria ser apenas sobre sentir-se bem consigo mesmos por doarem dinheiro. Deveria ser sobre realmente mudarem a forma como viam e tratavam as pessoas ao seu redor. Cada vendedor ambulante, cada pessoa em situação de rua, cada trabalhador invisível que mantinha a cidade funcionando, merecia o mesmo respeito e dignidade que estavam agora oferecendo ao seu irmão. As palavras ecoaram pelo salão, deixando muitos visivelmente desconfortáveis. Era mais fácil doar dinheiro do que realmente mudar comportamentos e atitudes profundamente enraizados. Mas alguns pareciam genuinamente tocar pela mensagem, acenando pensativamente, como se estivessem fazendo uma espécie de compromisso interno. O presidente da fundação continuou, desafiando cada pessoa presente a sair daquele evento e começar a realmente ver as pessoas que normalmente ignoravam, a começar conversas, a ouvir histórias, a reconhecer a humanidade compartilhada que existia além das diferenças de classe e circunstância. Então ele fez algo ainda mais radical. Anunciou que a partir daquele momento,
A Fundação Horizontes teria um novo membro em seu conselho consultivo. O vendedor ambulante, seu irmão reencontrado, seria convidado a orientar os programas da fundação, garantindo que sempre mantivessem perspectiva real das pessoas que tentavam ajudar. Não seria uma posição apenas simbólica, mas um papel ativo com voz real nas decisões. A experiência vivida valia tanto quanto qualquer diploma ou credencial acadêmica. O vendedor ficou atordoado. Nunca havia imaginado algo assim, nem em seus sonhos mais audaciosos. Sempre foi alguém que apenas tentava sobreviver ao dia seguinte, sem luxo de planejar muito além disso. E agora estava sendo oferecida não apenas ajuda, mas uma posição de influência real, uma chance de fazer diferença para outros que estavam onde ele esteve. Era avassalador, assustador, mas também profundamente significativo. Talvez todos aqueles anos de sofrimento pudessem ter algum propósito maior, pudessem ser transformados em algo que ajudasse outros a não passarem pelo mesmo. A plateia irrompeu em aplausos, desta vez sinceros e entusiasmados. Pessoas se levantaram, a ovação crescendo até preencher todo o salão. O vendedor e o presidente da fundação se abraçaram novamente no palco. Décadas de separação e dor, finalmente dando lugar a um futuro compartilhado com propósito renovado. One. Vendedor ambulante protagonista, a roupa simples e gastas com tênis surrados, rosto cansado e humilde, pele morena, cabelo curto escuro, postura invisível e sofrida, segurando caixa de isopor, traços miscigenados brasileiros. Tu, senhora de coque prateado, vestido de gala sofisticado, rosto fino e crítico, pele clara, cabelo grisalho preso em coque impecável, expressão de desdém, traços europeus. Quando os aplausos finalmente cessaram e as pessoas começaram a retornar às suas mesas, o evento seguiu com uma energia completamente diferente da planejada. O jantar foi servido, mas as conversas às mesas não eram mais sobre negócios ou fofocas sociais. Eram sobre a história que haviam acabado de testemunhar, sobre suas próprias atitudes, sobre mudanças que poderiam fazer em suas vidas. O vendedor ambulante permaneceu no palco por mais algum tempo, respondendo perguntas de jornalistas que cobriam o evento e que perceberam estar diante de algo muito maior que uma simples celebração de aniversário corporativo. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou muito além daquele salão. Vídeos gravados discretamente durante o evento foram compartilhados nas redes sociais, viralizando rapidamente. Manchetes de jornais destacavam o reencontro improvável e a reviravolta dramática. Programas de televisão convidavam tanto o vendedor quanto o presidente da fundação para entrevistas. A narrativa tocava algo profundo, no imaginário coletivo. Uma história de redenção e justiça que as pessoas desesperadamente queriam acreditar ser possível em um mundo frequentemente cínico e cruel. O vendedor teve que se adaptar rapidamente a uma vida completamente diferente. O presidente da fundação insistiu que ele não voltasse às ruas, oferecendo-lhe um apartamento modesto, mas confortável, enquanto se ajustava à nova realidade. Foi uma transição difícil. Depois de décadas dormindo em lugares precários, ter um espaço seguro e permanente era ao mesmo tempo maravilhoso e desconcertante. Acordava às vezes no meio da noite, desorientado, levando alguns segundos para lembrar onde estava e que aquilo era real. Não um sonho do qual despertaria de volta a dureza das ruas. Adaptar-se ao novo papel na fundação também apresentou desafios. O vendedor não tinha experiência em ambientes corporativos, não conhecia o jargão usado nas reuniões. Sentia-se frequentemente perdido nas discussões sobre estratégias e orçamentos. Mas o presidente da fundação havia sido sério sobre dar-lhe voz real. E gradualmente a equipe aprendeu a valorizar sua perspectiva única. Quando ele apontava que determinado programa não funcionaria na prática, porque ignorava realidades fundamentais da vida nas ruas, suas observações eram levadas a sério e os planos eram ajustados. O vendedor também insistiu em manter contato com seus antigos colegas das ruas. Toda semana, reservava tempo para voltar aos lugares onde costumava trabalhar. Não mais vendendo água e refrigerante, mas conversando, ouvindo histórias
Entendendo necessidades, trouxe alguns deles para reuniões na fundação, permitindo que falassem diretamente com os planejadores de programas. Foi desconfortável para alguns dos funcionários privilegiados confrontarem tão diretamente as realidades que seus relatórios e estatísticas apenas capturavam parcialmente. Mas era necessário e transformador. O homem de terno azul, que havia sido tão cruel na entrada do evento naquela noite fatídica, nunca mais apareceu em nenhuma atividade da fundação. Mas, curiosamente, algumas semanas depois, fez uma doação anônima significativa para um novo programa de apoio a adultos que envelheceram fora do sistema de acolhimento. Não pediu reconhecimento. Não procurou redenção pública. Talvez a vergonha daquela noite tivesse plantado uma semente de mudança real. Ou talvez fosse apenas uma tentativa de comprar alívio para sua consciência culpada. O vendedor escolheu acreditar no primeiro, preferindo ver as pessoas como capazes de crescimento genuíno. O relacionamento entre os dois irmãos de criação se aprofundou à medida que recuperavam décadas perdidas. Passavam horas conversando sobre suas vidas, preenchendo as lacunas, compartilhando alegrias e tristezas que haviam experimentado separadamente. O presidente da fundação falava sobre seu casamento, seus 2 filhos, já adultos, as pressões e responsabilidades de construir um império empresarial enquanto tentava permanecer fiel aos valores formados naqueles anos difíceis, no orfanato. O vendedor compartilhava histórias das ruas, das pequenas bondades e crueldades aleatórias que compunham seus dias, das amizades improváveis, formadas entre pessoas que a sociedade havia descartado. Descobriram que, apesar de caminhos tão diferentes, compartilhavam valores fundamentais similares. Ambos valorizavam honestidade acima de aparências, substância sobre estilo. Ambos tinham uma compreensão visceral de que privilégio e sorte desempenhavam papéis enormes no destino das pessoas, muito mais do que mérito ou trabalho duro sozinhos. Ambos carregavam cicatrizes emocionais daqueles anos de formação que nunca desapareceriam completamente, mas que os haviam moldado em homens capazes de empatia profunda por outros, sofrendo. O novo programa da Fundação para Adultos Egressos do Sistema de Acolhimento começou a tomar forma sob a orientação direta do vendedor. Não era apenas sobre fornecer capacitação profissional ou ajuda financeira, embora ambos fossem importantes. Era sobre restaurar dignidade, sobre criar uma rede de apoio que reconhecesse os desafios únicos que essas pessoas enfrentavam. Incluía terapia acessível para lidar com traumas, mentoria de pessoas que haviam passado por experiências similares e, importante, um sistema que não o julgasse por tropeços inevitáveis no caminho da recuperação. O vendedor insistiu que o programa incluísse opções flexíveis de moradia, reconhecendo que para alguém acostumado à liberdade das ruas, mesmo que dura, morar em um apartamento tradicional podia ser claustrofóbico e desencadear ansiedade. Algumas pessoas precisavam de transições graduais, lugares onde pudessem ter seu próprio espaço, mas ainda sentir a abertura do mundo exterior. Essas nuances, que apenas alguém com experiência vivida poderia entender, fizeram toda a diferença na eficácia do programa. Meses se passaram, e o programa começou a mostrar resultados tangíveis. Pessoas que haviam sido invisíveis nas ruas estavam encontrando caminhos para estabilidade e propósito. Alguns conseguiram empregos estáveis. Outros iniciaram pequenos negócios, com microcrédito fornecido pela fundação. Mais importante que as métricas de sucesso, havia restauração de esperança. Pessoas que haviam desistido de imaginar um futuro diferente começavam a sonhar novamente, a acreditar que mudança era possível. O vendedor acompanhava cada caso pessoalmente, sempre que possível, tornando-se uma figura conhecida e respeitada entre a população de rua da cidade. Sua história oferecia inspiração, mas ele era cuidadoso para não simplificá-la em uma narrativa de superação individual que ignorasse questões sistêmicas. Sempre enfatizava que havia tido sorte extraordinária, que não era mais merecedor de ajuda que qualquer outra pessoa lutando
nas mesmas circunstâncias. O sistema precisava mudar para todos, não apenas para aqueles com conexões improváveis com pessoas poderosas. Essa perspectiva às vezes o colocava em conflito com doadores da fundação, que preferiam narrativas mais simples de salvadores generosos, resgatando pessoas necessitadas. O vendedor insistia que não era sobre caridade, era sobre justiça. Era sobre reconhecer que a sociedade havia falhado sistematicamente com pessoas vulneráveis, e que consertar isso exigia mais que boa vontade individual. Exigia mudanças em políticas públicas, em estruturas econômicas, em atitudes culturais, profundamente enraizadas sobre quem merece o quê. O presidente da fundação apoiava totalmente essas posições mais radicais, mesmo quando causavam desconforto. Usava sua influência para pressionar por mudanças legislativas, para desafiar outros líderes empresariais a pensarem além de filantropia performática. Alguns o acusaram de ter se tornado excessivamente político, de estar usando a fundação para promover agenda ideológica. Ele respondia que qualquer trabalho real com pessoas marginalizadas era inerentemente político, porque confrontava estruturas de poder existentes. A família do presidente da fundação também abraçou o vendedor como parte genuína de seu círculo. Seus filhos ficaram fascinados pelas histórias do tio, que não conheciam existir, fazendo perguntas que revelavam tanto curiosidade genuína quanto certa ingenuidade sobre realidades fora de sua bolha privilegiada. O vendedor respondia com paciência, usando as perguntas como oportunidades educacionais. Sua esposa, inicialmente cautelosa sobre esse estranho súbito em suas vidas, gradualmente desenvolveu respeito profundo por ele, impressionada por sua sabedoria adquirida através de experiências que ela mal podia imaginar. O aniversário de 1 ano do reencontro foi marcado com um evento muito menor e mais íntimo que aquela gala grandiosa onde tudo começou. Foi realizado no próprio orfanato São Vicente, que a fundação havia comprado e estava renovando para transformar em um centro comunitário. O vendedor e o presidente da fundação caminharam pelos corredores onde haviam crescido juntos, agora em reforma, mas ainda carregando ecos daqueles anos difíceis. Ficaram no dormitório onde haviam dormido, visualizando os beliches que não existiam mais, lembrando de rostos de outras crianças cujos destinos nunca saberiam. Foi um momento de profunda reflexão para ambos. Pensaram sobre quanto havia mudado, sobre caminhos que suas vidas haviam tomado, sobre a fragilidade e aleatoriedade de tudo. Um acidente de carro, décadas atrás, havia tirado os pais do menino, colocando-o naquele orfanato, onde encontrou um irmão protetor. Uma lesão na perna havia impedido o vendedor de cumprir sua promessa, separando-os por décadas. Um impulso de verificar pessoalmente uma situação na entrada de um evento havia levado ao reencontro. Quantas vidas eram moldadas por momentos assim, por acasos que pareciam insignificantes, mas mudavam tudo. Parados naquele dormitório vazio, os 2 homens fizeram um pacto silencioso. Garantiriam que nenhuma outra criança passasse pelo que haviam passado sem rede de apoio adequada. Que nenhum jovem adulto fosse jogado nas ruas ao completar 18 anos, esperando que se virasse sozinho. O centro comunitário que estava sendo criado ali seria mais que um espaço físico. Seria um símbolo de compromisso contínuo, um lugar onde histórias seriam honradas e futuros seriam construídos com dignidade. A inauguração do centro aconteceu 6 meses depois, com cerimônia simples, mas profundamente significativa. Não houve tapete vermelho ou champanhe caro. Em vez disso, centenas de pessoas da comunidade local compareceram, muitas delas beneficiárias dos programas da fundação. Crianças corriam pelos corredores recém-pintados, suas risadas preenchendo espaços que haviam conhecido tanto silêncio e tristeza. Era exatamente o tipo de transformação que ambos os irmãos haviam sonhado, pegando um lugar de dor e convertendo-o em fonte de esperança. O vendedor ambulante, que agora era conhecido pelo nome próprio e não apenas pela função que exercera por tanto tempo, fez um discurso breve durante a inauguração. Falou sobre como aquele prédio representava não apenas seu passado, mas potencial futuro
de incontáveis outros. Sobre como cada pessoa merecia ser vista, ouvida, valorizada. Sobre como pequenos atos de bondade podiam reverberar através de décadas, salvando vidas de maneiras que nunca poderíamos prever completamente. Suas palavras eram simples, mas carregadas de verdade vivida, e ressoaram profundamente com todos presentes. Nos meses seguintes, histórias começaram a emergir de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelos programas expandidos da Fundação. Uma mulher que havia passado anos nas ruas, após deixar um relacionamento abusivo, conseguiu estabilidade através do programa de moradia transitória. E agora, trabalhava como conselheira, ajudando outras mulheres em situações similares. Um jovem que envelheceu fora do sistema de acolhimento sem família, estava cursando universidade com bolsa integral, facilitada pela Fundação, estudando serviço social, para poder ajudar outros, como ele. Cada história era única, mas todas compartilhavam um tema comum. Não eram sobre salvação vinda de cima, mas sobre pessoas recebendo ferramentas e oportunidades para construírem suas próprias vidas com dignidade. O vendedor insistia que os programas fossem estruturados dessa maneira, evitando paternalismo, que roubava a agência das pessoas. Ajuda era importante, mas respeito pela autonomia e capacidade individual era igualmente crucial. As pessoas sabiam o que precisavam melhor que qualquer planejador externo, e os programas deviam escutar e responder, não impor soluções pré-fabricadas. A mídia continuava interessada na história do reencontro, e ocasionalmente o vendedor era convidado para entrevistas ou programas de televisão. Aceitava seletivamente, apenas quando achava que poderia usar a plataforma para amplificar vozes de outras pessoas, ainda lutando nas ruas. Recusava-se a ser transformado em algum tipo de celebridade de história de superação. Sua vida não era entretenimento, e o sofrimento de milhões de pessoas em situações similares não devia ser reduzido a narrativas inspiradoras que permitiam aos privilegiados se sentirem bem, sem realmente mudarem nada. Essa postura às vezes frustrava equipes de relações públicas da Fundação, que viam oportunidades perdidas de publicidade positiva. Mas o presidente da Fundação sempre apoiava as decisões do vendedor, reconhecendo que sua autenticidade e recusa em ser cooptado eram precisamente o que tornava sua voz tão poderosa. Não precisavam de mais histórias superficiais de pobreza pornográfica. Precisavam de mudança real. E isso exigia desconforto, não conforto. O vendedor também manteve amizades com pessoas que conheceu durante anos nas ruas, recusando-se a deixar que sua mudança de circunstâncias criasse distância entre eles. Regularmente, organizava encontros, às vezes no próprio centro comunitário, às vezes em locais públicos onde seus amigos se sentiam mais confortáveis. Compartilhava recursos quando podia, mas mais importante, oferecia presença consistente. Não havia desaparecido em um mundo de privilégio e esquecido de onde veio. Mantinha um pé em ambos os mundos, servindo como ponte entre realidades que raramente se tocavam. Uma das amizades mais significativas era com Dona Lourdes, a vendedora de flores que ele mencionou naquela noite no palco. Ela havia, inicialmente, recusado a ajuda da Fundação. Orgulhosa e desconfiada de promessas que pareciam boas demais para ser verdade. Mas o vendedor visitou-a semanalmente por meses, sem pressão, apenas conversando, reconstruindo confiança que havia sido quebrada, muitas vezes, por sistemas que falharam com ela. Eventualmente, ela aceitou participar de um programa de microcrédito, expandindo seu pequeno negócio de flores para uma bancinha permanente no mercado municipal. O impacto do trabalho se estendia além de casos individuais. Outras organizações começaram a adotar abordagens similares, reconhecendo o valor de incluir pessoas com experiência vivida em posições de liderança real, não apenas como símbolos ou porta-vozes. Conferências sobre políticas sociais começaram a convidar pessoas que haviam sido sem-teto para apresentarem painéis, não apenas para contar histórias, mas para contribuir expertise. Era mudança lenta,
mas era mudança. O vendedor frequentemente pensava sobre o homem de terno azul daquela noite. Aquele que havia sido tão cruel. Nunca se encontraram novamente pessoalmente. Mas o vendedor às vezes se perguntava se aquele homem realmente havia mudado, ou se a doação anônima foi apenas gesto vazio. Escolhia acreditar em possibilidade de transformação genuína. Não por ingenuidade, mas porque a alternativa era aceitar que pessoas eram imutáveis. E sua própria vida provava o contrário. Circunstâncias podiam mudar pessoas, para melhor ou pior. O ambiente certo, as oportunidades certas, o apoio certo, podiam desbloquear potencial que de outra forma permaneceria dormente. O relacionamento entre os dois irmãos continuava sendo o núcleo emocional de tudo. Jantavam juntos semanalmente, às vezes com a família do presidente da fundação, outras vezes apenas os dois, reconectando-se, lembrando, planejando. Esses momentos eram sagrados para ambos. Lembretes de que não importava o quanto suas vidas externas haviam mudado, o vínculo forjado naquele orfanato décadas atrás permanecia inabalável. Eram irmãos no sentido mais profundo da palavra, unidos não por sangue, mas por experiências compartilhadas e escolha consciente de permanecerem presentes um para o outro. Numa dessas noites, sentados em um pequeno restaurante que o vendedor costumava passar em frente, mas nunca podia entrar, o presidente da fundação fez uma pergunta que vinha guardando. Perguntou se o vendedor alguma vez sentia raiva ou ressentimento por ter lutado sozinho por tantos anos, enquanto ele vivia em conforto. Se havia amargura sobre a injustiça de suas trajetórias tão divergentes. A pergunta era vulnerável, revelando medos que ele carregava, culpa do sobrevivente que nunca totalmente desaparecera. O vendedor pensou cuidadosamente antes de responder. Admitiu que havia momentos de dor ao pensar sobre tudo o que passou, sobre oportunidades perdidas, sobre anos de sofrimento que podiam ter sido evitados. Mas disse que raiva não era o que sentia em relação ao irmão. Raiva era reservada para sistemas que permitiam e perpetuavam tais desigualdades, para sociedades que valorizavam lucro sobre pessoas, para estruturas que sistematicamente falhavam com os mais vulneráveis. Mas entre eles, havia apenas amor, gratidão pelo reencontro e comprometimento compartilhado de usar suas histórias para criar mudança. Essa conversa aprofundou ainda mais seu vínculo, removendo últimas barreiras de comunicação não dita. A partir daquele momento, eram ainda mais unidos em propósito. O presidente da fundação usava cada plataforma que tinha para falar sobre desigualdade sistêmica, mesmo quando isso o tornava impopular em certos círculos. O vendedor continuava trazendo vozes da margem para o centro, garantindo que planejamento e política fossem informados por realidade vivida, não por suposições de Torre de Marfim. Anos se passaram, e o trabalho continuou expandindo. Filiais do centro comunitário foram abertas em outras cidades, cada uma adaptada ao contexto local, mas mantendo princípios centrais de dignidade, respeito e empoderamento genuíno. O programa para adultos egressos do sistema de acolhimento tornou-se modelo nacional, com políticos citando-o em debates sobre reforma social. Não era perfeito. Nunca seria. Mas era progresso real. O vendedor, agora entrando em seus 60 anos, às vezes olhava para trás em sua vida com espanto. De menino órfão a adolescente, tentando proteger outro perdido. A jovem adulto jogado nas ruas, sem preparação. Há décadas de invisibilidade e luta diária. Há finalmente este capítulo inesperado, onde sua voz importava, onde podia fazer diferença real. A jornada tinha sido brutal, mas havia produzido sabedoria e empatia, que não podiam ser adquiridas de outra forma. Ele pensava frequentemente sobre aquela noite na entrada do evento, sobre como facilmente podia ter terminado diferente. Se o presidente da fundação não tivesse descido para verificar pessoalmente, se não tivesse reconhecido o vendedor através de todas aquelas décadas e mudanças, se tivesse permitido que segurança simplesmente removessem mais um inconveniente da vista dos convidados. Quantas outras histórias similares nunca encontravam seu momento de reconhecimento? Quantas pessoas extraordinárias morriam invisíveis,
porque ninguém parava para realmente vê-las. Essa consciência da sorte extraordinária que teve não o tornava grato de maneira que diminuísse urgência de mudança. Ao contrário, intensificava seu compromisso. Ele não merecia reencontro e redenção mais que milhões de outros, lutando nas mesmas circunstâncias. A aleatoriedade de sua sorte apenas destacava a injustiça sistêmica, que permitia que tanto sofrimento continuasse. Todos mereciam dignidade, oportunidade e esperança. Não apenas aqueles com conexões improváveis. Em noites quietas, quando estava sozinho, no apartamento que ainda às vezes parecia surreal em sua confortabilidade, o vendedor olhava pela janela para a cidade lá embaixo. Via luzes de milhões de vidas sendo vividas, cada uma com sua própria história complexa de alegrias e sofrimentos. Via ruas onde havia caminhado incontáveis vezes, carregando sua caixa de isopor, tentando vender água para motoristas que raramente faziam contato visual. Aquele homem ainda vivia dentro dele, moldando como via o mundo, informando cada decisão que fazia em seu novo papel. O presidente da fundação, em seus próprios momentos de reflexão, frequentemente pensava sobre como perto havia chegado de simplesmente permitir que aquela situação na entrada fosse tratada da maneira padrão. Se tivesse dado apenas mais 5 minutos de atenção ao discurso que estava prestes a dar, seu irmão teria sido removido, e eles teriam permanecido perdidos, um para o outro. O pensamento o assombrava e o motivava. Quantas outras conexões importantes, quantas outras oportunidades de fazer diferença real eram perdidas, porque estavam muito absortos em protocolos e aparências. A história do vendedor ambulante e do presidente da Fundação Tornou-se parte da mitologia da cidade, contada e recontada, cada versão adicionando ou subtraindo detalhes. Mas para os dois homens, no centro da história, não era mito ou inspiração abstrata. Era vida vivida, com toda a sua complexidade, dor, alegria e compromisso contínuo de tentar fazer o mundo um pouco mais justo, um pouco mais compassivo, um pouco mais digno para todos. E toda manhã, quando acordavam em suas respectivas casas, carregavam consigo lembrança daquele menino de 7 anos e aquele adolescente de 15 anos no orfanato, São Vicente. 2 crianças perdidas que encontraram uma outra em meio ao sofrimento e construíram algo que transcenderia suas vidas individuais. Esse era o verdadeiro legado. Não a fundação, não os programas, não o dinheiro arrecadado, mas a demonstração viva de que bondade importa, que ninguém está verdadeiramente sozinho, enquanto houver pessoas dispostas a ver e se importar, e que dignidade humana não é determinada por circunstâncias externas, mas é inerente a cada pessoa, esperando apenas ser reconhecida e honrada.